Sim? Que está mostrando o catabolismo do aminoácido. Catabolizar é destruir essa estrutura. Essa unidade mais pequena. Aí o que vai suceder aqui? Se quero para usar como fonte de energia, se devo retirar isso. Tá? Que é o grupo amina. Agora, se o aminoácido está destinado a sintetizar proteína ou substâncias nitrogenadas no proteica, então você tem que quedar toda a estrutura. Entenderam? Sim? Se esse aminoácido está destinado a sintetizar proteínas ou substâncias nitrogenadas no proteica, selar toda a estrutura, porque isso é anabolismo. Anabolismo é quando eu vou formar. O que eu vou formar do aminoácido? Proteína ou substâncias nitrogenadas no proteica, que eu demonstrei aí no anterior, sim? Agora, se quero realizar catabolismo do aminoácido, então eu vou ter que desacer o aminoácido. Depende do que eu vou fazer com o aminoácido. No caso, por exemplo, se quero, por exemplo, fazer uma desaminação, já está dizendo, o que eu vou retirar? Amina. Retiro isso. Porque se retiro o grupo amina, quer dizer que quero utilizar isso. Tá? Isso é o famoso alfa-cetoácido, ou cadena carbonada. Não tem nitrógeno. Isso pode transformar-se em glucosa, isso pode transformar-se em corpos cetônicos, isso pode transformar-se em acetil-CoA, porque não tem nitrógeno. Ok? Isso, por exemplo, é desaminação, que é o que lhes mostrei para produzir energia para meu corpo. Agora, o que seria a descarboxilação? A descarboxilação, por exemplo, é quando eu retiro isso, tá? Vai sair na forma de dióxido de carbono. A descarboxilação, que vocês já haviam visto, é quando eu quero produzir as aminas biógenas. Como o seu nome diz, aminas, quer dizer que o grupo amina todavia se encontra na estrutura. Neurotransmissores, era lá nas substâncias nitrogenadas no proteicas. Sim? Isso é descarboxilação. Agora, o que seria a transaminação? É quando eu tomo esse grupo amina e levo a outra estrutura. Entenderam? Por exemplo, se eu retirar isso, eu posso retirar por desaminação, que perde totalmente o grupo amina, ou eu retirar por transaminação. Transaminação é transferir. Então, se retira o grupo amina, alguém tem que entrar aí, outro grupo funcional. Entendeu? Desaminação, sai totalmente o grupo amina, não entra nada. Pero se é por transaminação, eu vou transferir esse grupo amina para outro lugar e aí entra outro grupo funcional. Pode ser um outro ácido carboxílico, pode ser uma acetona, pode ser um aldeído, o que seja aí no lugar desse outro grupo funcional. Ok? Tranquilo? Bueno. Para mim produzir aminoácidos não essenciais, eu hago o processo de transaminação. Tá? Que o hígado sintetiza. Vamos lá. Ó, vamos começar por transaminação. Como o nome diz, é a transferência do grupo amino. Então, transaminação é transferir o grupo amina. Sim? Quem vai participar aqui nessas transaminações? A vitamina B6, na forma de coenzima. A coenzima dela é fosfato de piridoxal. Sim, vocês não viram esse fosfato piridoxal participando dos processos, seja dos lípidos ou dos carboidratos. Vocês viram NAD, FAD, a coenzima A,
a vitamina B5, que é a coenzima A, viram a vitamina B7, que é a biotina, pero não viram a vitamina B6. Tá? A B6 está diretamente relacionada com a síntese de novos aminoácidos. Tá? Então, ela atua na forma de coenzima fosfato de piridoxal. Exemplos do processo de transaminação. Tá? Quem são as transaminasas conhecidas no hígado? A famosa GOT, ou chamada TGO, que é a mesma sigla, ou a GPT, chamada TGP. Só inverte a sigla. Sim? Aí depende do país, se é no Brasil ou no Paraguai, cada um usa uma forma a sigla. Agora, ALT e AST, geralmente os Estados Unidos usam essa sigla. É a mesma coisa. Tá? Isso são transaminases. Onde estão essas enzimas? No hígado. Só no hígado, pode estar no músculo, esquelético e o coração. Pero aqui eles estão em menor proporção. A maior proporção dela é no hígado. Sim? Por isso que também usa como indicador hepático. Quando eu hago um perfil hepático, eu vou ver a TGO e a TGP. Tá? Para que de hígado tenham condições, os valores da TGO e TGP têm que ser mínimos. Inclusive o valor dele é 0,30, 0,20. Tem que estar dentro dessa escala de parâmetro, bem pouquinho. Agora, se esse valor aumentar na corrente sanguínea, quer dizer que o hígado sofreu um dano, sim? Sim? Aí ele sofre um dano. Um dano é que há danos na parede do hígado, no tecido hepático, e essas enzimas saem afora. Tá? Quando eu posso ter um dano na parede do hígado? Quando eu tenho uma necrose. Tá? Necrose é morte de tecido hepático, tá? Fibroses, que é cirroses, quando há qualquer tipo de hepatites, que é inflamação do tecido hepático, essas enzimas vão assaltar a corrente sanguínea. Quanto mais seja dano no órgano, quanto mais área esteja tomada de forma danhada, mais enzimas vão ter na corrente sanguínea. Tá? Porque onde eles deveriam estar? Dentro do órgano. Muito pouco se queda na corrente sanguínea. Entendeu? Por isso se usa como indicador hepático. Sim? Então, o que hace essas transaminasas? Como o nome diz, ela vai transferir o grupo amina. Então, o que eu vou ter para transferir o grupo amina? Um aminoácido. Por quê? Porque ele tem que liberar esse grupo amina. Para quê? Para essa estrutura. Se vocês veem aí 2 substratos aqui para iniciar. E depois eu tenho, no final, 2 produtos. O que vai suceder? Esse vai receber o grupo amina e esse, por exemplo, vai donar um grupo funcional, que no caso, por exemplo, é cetona. Eu passo para ele e ele passa para mim. É um intercâmbio entre os 2 substratos. Tá? Quando vai ocorrer? Quando atue a aminotransferase. No caso aqui, aspartato aminotransferase, que é justamente a AST. O nome da sigla se entende mais por ele do que pelo outro. Tá? Aqui ela chama transaminasa glutâmico oxaloacético, por causa do acetato em si também. Tá? Ó, aí o que sucede aqui? Então, o aspartato vai donar o grupo amina para o alfa-acetoglutarato e o alfa-acetoglutarato vai donar o acetona para ele. Então, quer dizer que o aspartato já não é mais aspartato. Como ele recebeu esse grupo cetona, a hora ele passa a outra substância, que é o oxaloacetato, aquele famoso participante do ciclo de Krebs. Tá? Então, o aspartato, ao sofrer o processo de transaminação, se torna oxaloacetato. E
o alfa-cetoglutarato se torna outro aminoácido no essencial, chamado glutamato. Então, tipo, esse daqui já vai... Seria ele com grupamina. Isso. E no caso retirar dessa acetona, é isso? Sim, assim mesmo. Eles intercambiaram o grupo funcional. Só passou o que estava ali para lá. Então, eu era um aminoácido, agora sou outro aminoácido. Tá? Aspartato é um aminoácido não essencial, como o glutamato é um aminoácido não essencial. Que hice? Cambiei grupamina, então sou capaz de produzir outro aminoácido. Tranquilo? Agora, a GPT, que também é uma aminotransferasa. Aqui, por exemplo, a diferença é que o aminoácido dela não é aspartato. Aqui, por exemplo, a alanina, que também é um aminoácido não essencial, vai ser o mesmo mecanismo. Vou transferir o grupamina da alanina para o alfa-cetoglutarato e ele me vai transferir a acetona. Vamos intercambiar dessa forma. Sim? Então, a alanina vai donar o grupamina para o alfa-cetoglutarato e o alfa-cetoglutarato vai receber. Pronto. A alanina vai donar o grupamina para o alfa-cetoglutarato e o alfa-cetoglutarato vai donar acetona para o outro grupo. Então, se ao fazer esse intercâmbio, a alanina agora já não é mais alanina, se torna piruvato. E o alfa-cetoglutarato que recebeu o grupamina como o anterior se torna também o glutamato. Ou seja, eu consigo sintetizar o mesmo aminoácido, só o intercâmbio os aminoácidos como substrato. Né? E é reversível. Reversível por quê? Porque por tanto sintetizar glutamato como volver a ser alanina, como glutamato acá e volver a ser aspartato. Professor, isso daí também seria considerado como um processo de anabolismo e catabolismo? A transaminação ou não? No caso dele, você não está fazendo catabolismo porque você não está destruindo a estrutura, você está construindo outros aminoácidos. É, porque aí o intercâmbio no máximo, eles estão intercambiando, não está perdendo nada. É isso, mas tipo assim, quando faz essa transaminação, ela forma outra estrutura, então se Isso. torna anabolismo. Isso. Da mesma forma, por mais que não vá perder. Anabolismo vai ser em que sentido? Por exemplo, se eu quiser sintetizar outros, ou seja, unir aminoácidos para formar uma proteína, ou fazer substâncias nitrogenadas na proteína. Aí sim, hago o anabolismo disso. Eu tenho que aumentar essa estrutura. Aqui só aí um intercâmbio, não estou perdendo nada. É isso que eu estou perguntando, porque como aí não tem, entre aspas, tem a formação de uma nova estrutura, mas com coisas que já tinha, né, que só troca de lugar. Então é considerado anabolismo ou não? É um intercâmbio no máximo. Tá? Sem aumentar a estrutura, continua sendo uma estrutura, só no intercambiar. Tá? Tranquilo? Agora, que aminoácido está sujeito a ser o processo de transaminação? Os aminoácidos que estão sujeitos a ser esse processo de transaminação, como desaminação, como descarboxilação, são todos os aminoácidos. Aqui estão os 18 aminoácidos e 2 aqui que não tem permisso a ser esse processo, tá? Que é a lisina e a treonina. Lisina e treonina eram 2 aminoácidos essenciais. Sim? Eles não têm essa capacidade de fazer a transaminação, a desaminação que podemos ver aí. Tá? Então, todos têm permisso a fazer transaminação, desaminação, tá? No processo. O intercâmbio grupamina. Quando eu vou intercambiar toda vez que eu necessite construir um novo aminoácido. Seja no hígado, seja no músculo esquelético ou no coração.
tá? Pero sendo sempre o hígado o principal órgano capaz de realizar esse processo. Ok? Então, vimos transaminação. Então, sempre eu vou ter uma estrutura que não é um aminoácido. Sempre, quando atue as transaminasas, tem que haver aminoácidos no processo. Sim? Isso é transaminação. Inclusive, vimos aí o processo. Aqui está mostrando a importância das transaminasas, sim? A GOT e GPT, tá? Quando eu vou encontrar elas alteradas, quando tiver um dano hepático. Outra situação também, como eu havia dito, ela também está no hígado, perdão, no coração. Pero é menos, ou seja, a proporção dessa enzima é em menor proporção. Mas, entre as duas, TGO e TGP, a TGO, chamada GOT, é maior do que a GPT no coração. Antes se usava como indicador cardíaco também a GOT ou chamada TGO, tá? Porque ele também está no coração. Só hoje em dia não se usa tanto ela, porque as troponinas é mais específica e a creatinquinasa que é a secar. Se usam mais quando há um dano cardíaco. O que é um dano cardíaco? Por exemplo, a pessoa que está infartando. O que significa o infarto é quando a sangue não chega a este órgano. É a famosa placa de ateroma, a sangue não chega ao órgano, não oxigena esse tecido e leva à morte do tecido cardíaco. Que é a famosa necrose, sim? Não chegou oxigenação para o órgano. Então, esse tecido começa a morrer. E aí, como morre, a TGO salta a corrente sanguínea. Quanto mais TGO, por exemplo, tiver na corrente sanguínea, maior é o dano cardíaco. Se entende também pela CK, se entende também pelas troponinas. No caso das troponinas, não é uma enzima. Troponina é uma proteína que está no músculo cardíaco. Só que ele tem também essa capacidade de sensibilidade de saltar a corrente sanguínea se houver dano no tecido cardíaco. Tá? Então, quando a maioria dos análises laboratoriais, para analisar um órgano, se analisa por determinadas enzimas que estão presentes em abundância naquele órgano. Então, toma como referência se houver dano no órgano. Ok? Então, no caso da TGO, também encontro ela no coração cardíaco, no cardíaco, porque também é um órgano que faz transaminação. Entre a TGO e TGP, ele tenta ter um pouquinho mais aqui. Agora, depende do hospital que tenha o laboratório para realizar a análise, se usa ainda a TGO ou não. Tá? Mas hoje em dia já não se usa mais porque as outras são mais rápidas e específicas, sim? Mas também, dependendo, se não há uma enzima ou outra para realizar a análise, se pode usar a TGO. Tá? Então, há aquele processo de transaminação, ok? E o que seria a desaminação? Como o nome diz, eu retiro. O que eu vou retirar? A amina. Tá? Então, aqui nós estamos vendo justamente o glutamato, que era aquele aminoácido que sintetizava bastante pela transaminação. E o que sucede com ele ao atuar, por exemplo, a enzima glutamato desidrogenasa? Vai entrar NAD oxidado e vai sair NAD reduzido. Não é NAD fosfato, tá? Esse é NAD comum, sim? E o que eu retirei da estrutura? Isso. Tá? Isso é a desaminação. Justamente isso daqui eu tenho que tomar cuidado, porque ele não pode acumular na corrente sanguínea, senão ele vai trazer dano
cerebral. Tá? Pode ver que aqui ele estava na forma de amoníaco. Ele saiu da célula, ele já capta um hidrogeno para buscar estabilidade. Ele tem natureza alcalina, então ele atua como base. Aí vira o famoso amônio. Tá? Então, vocês há que cuidar para que ele não acumule. O destino dele, ele vai para o ciclo da uretra. Tá? Ou, se ficar solto, aí o próprio glutamato pode captar ele pelo processo, que não é por essa enzima, é por outra, e aí ele forma glutamina. O próprio glutamato vira glutamina. Que ele vai captar mais um grupamina. Para virar glutamina, ele nada mais capta mais um grupamina, que vocês vão ver. Pero não por esta enzima, por outra enzima. Ok? Bueno, então essa é a desaminação. Quando sucede a desaminação? Toda vez que o corpo necessite solamente essa carcaça de carbono, sem o nitrógeno. Para quê? Para utilizar como fonte de energia. Tá? Aquele aminoácido que não serve mais para mim, quero desechar-lhe, então vocês também eu vou retirar o nitrógeno da estrutura dele. No caso, professora, essa carcaça que a senhora falou, ela vai ter que entrar no ciclo de Krebs para fornecer energia. Isso, aí vai determinar o que está necessitando do corpo. É uma nova açúcar, para você fazer gluconeogênese dessa carcaça, é ir para o ciclo de Krebs, porque você quer produzir acetil-CoA, está necessitando uma energia maior, ou corpos cetônicos, porque teu corpo não está consumindo carboidrato, está o glucagon na história, então aí também é um escape para ir para corpos cetônicos. O que vai determinar é que estado você se encontra, tá? Porque se estou utilizando isso como fonte de energia, possivelmente a hormona que está no controle já é o próprio glucagon. Tá? Agora, se é insulina, o destino disso generalmente é para sintetizar proteína ou as substâncias nitrogenadas não proteicas. Ó, aqui são os 3 mecanismos que nosso corpo lida com o amoníaco. Tá? Inclusive, ó, aqui está a nossa ureia, 75% eu utilizo esse mecanismo para destoxificar, e os outros 2 seriam por aqui, que é justamente a glutamina. O que é a glutamina? Ó, aqui a gente vê o glutamato, que é aquele aminoácido não essencial, e eu preciso de uma enzima chamada glutamina sintetase, que é diferente do outro que era desidrogenase. Tá? O outro eu retirava o amoníaco e captava NAD oxidado e NAD reduzido. Aqui entra a enzima sintetasa. O que eu quero? Quero captar esse amoníaco livre. Tá? Aí a enzima, como diz, sintetasa, ele vai unir o amoníaco na estrutura do glutamato. E aí se torna glutamina. Então podemos ver que na estrutura desse aminoácido eu tenho 2 grupos aminas. Tá? Já era um aminoácido de natureza ácida. Por quê? Porque ele tinha 2 grupos ácidos carboxílicos na estrutura. O ácido glutâmico, tá? Chamado glutamato. E a capacidade dele ainda é captar mais um grupo amina por essa enzima chamada sintetase. Onde está essa enzima? O hígado também tem essa enzima, tá? Por mais que o ciclo da ureia é realizado no hígado, também pode ter essa enzima, porque esse também é um mecanismo se o ciclo da ureia não funcionar. E vocês vão ver que, dependendo da situação do ciclo da ureia, não há vida. Ora, se é uma ou outra enzima que ainda funciona, eu posso compensar com esse outro mecanismo. Tá?
Aí o hígado pode ser esse processo da produção de glutamina, o músculo, tá? Rinhão e aqui está o cérebro. Tá? Mas, como a capacidade dele cai aí no 25% também, com a excreção do próprio amoníaco na urina, então eu não tenho muita probabilidade de ajudar a desintoxicar meu corpo por esse procedimento. Tá? Porque quem manda é esse. Ok? Então, esse também é um mecanismo que o corpo tenta ajudar a desintoxicar, sim? Se não, uma pequena parte é excretar por via renal, sim? Inclusive, é o famoso nitrato. E se no sistema urinário tiver alguma bactéria, a bactéria transforma nitrato em nitrito. Aí aparece positivo. Tá? Porque nitrato eu posso excretar ele na forma de amônio se não houver bactéria. Nitrato, como o nome diz, tem nitrógeno. Nitrógeno vem daí. Sim? Então, se por aí eu excretar esse amoníaco livre, amônio em urina, e houver bactéria aí no trato urinário, ele a transforma isso em nitrito. Aí você vê lá num dos análises laboratoriais de urina, nitrito positivo. Ele tomou aquela excreção de substâncias da urina e transformou nisso. Se transformar nisso, quer dizer que é a presença de bactéria. É uma forma de eu detectar a bactéria. O que mais vou detectar a bactéria na análise de urina? Vou ver ela por microscopia, se há presença da bactéria aí naquela amostra de urina, ou hago uma urina de cultivo. Tá? E urina de cultivo é outro procedimento, porque eu tenho urina simples, que é justamente na urina simples que eu detecto isso. Ou eu faço urina de cultivo, aí vou ver que bactéria está aí no processo urinário, tá? Que é esse tipo de urina. E a urina de 24 horas, que é quando eu recolecto o total de urina que uma pessoa deve realizar em 24 horas. Já viram isso? Já? Sim? Então, se aparece isso positivo, nada mais vem disso que deve se excretar por urina. Só não pode virar isso. Se virar isso, tem bactéria. Sim? Difícil? Inclusive, urina, se você deixa lá estancada, o que sucede depois? Você entra lá no banheiro, aquele odor forte que entra pelo nariz, não é? Isso é um acúmulo de amoníaco amônio. Fica ali parado, tá? Com oxigenação em bactérias, se houver ali, porque bactérias a gente vai encontrar em vários lugares, sim? Aí, então, eu acabo proliferando o odor. Tá? Não sei se vocês lembram o Veja, tinha um produto de limpeza chamado Veja. Ele era bastante rico em amoníaco. Quando se abria assim, irritava tudinho o nariz. Hoje em dia já não é tanto, mas é o próprio amoníaco. A urina parada há muito tempo também ela exala esse odor forte. Nada mais é o nitrógeno da estrutura. Ok? Bueno, então esses são os mecanismos que o nosso corpo usa para desintoxicar. E entramos então no ciclo da ureia. Agora vocês vão ver como llego a sintetizar a ureia. Tá? Esse é o principal mecanismo de desintoxicação que o nosso corpo utiliza. Tá? Inclusive, ó, aqui está o hígado demonstrando que o processo ocorre aí. E ó, o ciclo da ureia se chama também ciclo de Krebs-Hensel. Quem descobriu também o ciclo da ureia foi
Krebs. Tá? Então, o ciclo de Krebs, que é chamado também ciclo do ácido cítrico, ele também descobriu o ciclo da ureia. Inclusive, tem uma conexão com o ciclo da ureia entre os dois. Donde? No hígado. Porque o único lugar que eu sintetizo o ciclo da ureia é o hígado. Então, é o único lugar que eu tenho conexão com o ciclo de Krebs. Nosotros no vimos todavía ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En toda a mitocôndria de nuestras células. Tá? Mas a conexão com o ciclo da ureia é solamente na mitocôndria do hepatocito. A conexão entre os dois. Sim? Aí foi o que Krebs descobriu esse outro ciclo no hígado. Entenderam? Tá? Tá? Segundo. Nossa Senhora. É, né? Vou resetear aí e entrar de novo. Tá difícil. Tá difícil? Então, aí o que eu insto vocês, busquem no YouTube o que é ciclo da ureia, vejam um videozinho do ciclo da ureia, qual que é a importância do ciclo da ureia, que enfermidades podem cuidar do ciclo da ureia. Por quê? Porque é algo importante, que nosso corpo realiza, tá? Agora, se eu não conseguir realizar, eu tenho uma série de transtornos aqui. Sim? Bom, vamos lá. Então, essa é a principal via de destoxificação. Aí, como ocorre o processo? O processo ocorre no hígado, a nível celular, parte na mitocôndria e parte no citosol do hepatocito. Na mitocôndria, o que eu vou unir? Eu uno 2 ATPs porque eu vou formar. Se eu vou formar ureia, isso é um processo anabólico. Tá? Não vai ser fonte de energia para mim, isso é produto de excreção do meu corpo. Por quê? Porque amoníaco é tóxico. Então, se uma forma de fazer de que não seja tóxico é produzir ureia. Inclusive, se eu quiser tomar a urina, pode tomar urina? Em casos extremos, Pode, com toda certeza. em casos extremos, você É, pode tomar. é um líquido estéreo. Por quê? Vindo do filtrado do plasma. O plasma é do meu sangue. Então, se eu não tiver infecção urinária, tranquilamente posso tomar. Não tem nada aí. A gente só tem... Programa, né? Então, tem um... Sobreviver na mata. Isso. É, Os argentinos têm estudo da urinoterapia. Tá? Porque se você vai analisar, quem manda na urina é a ureia. O que é a ureia para nós? Ureia tem uma excelente capacidade de regeneração. Tem ureia nos cremes, tá? Aí eles colocam urina no cabelo, se tem caspa para hidratar o couro cabeludo. Põe urina nos pés, se tem ongo. Se tem crostra nas rodilhas, no talão do pé, também ajuda a hidratar. Outros tomam urina se tem gastrites, por causa da ureia, para ajudar a regenerar a boca do estômago. Outros passam na pele para quitar granito. O que é granito? Granito é espinha. Pessoa que está fazendo pipi. Mas, por exemplo, eles têm um estudo nisso. Mas a urina não... A não ser que você tenha eliminação de muito amoníaco, ou coma muita proteína. Mas uma urina sana, o olor dela ainda é suave. A urina forte é a urina de anciano. E aí o hígado, o rim já não filtra direito e acaba excretando coisas que não deveria. Você pega uma urina de um anciano, é forte já. Então já o rim dela não funciona bem. Tá? Ou o próprio ciclo da ureia não faz bem já no hígado. Mas pega uma urina de criança, de bebê, então você nem sente o cheiro de urina. Agora a nossa já se sente.
Hã? Em Salvador tem muita água viva. Eu acabava me queimando muito. A minha mãe pegava o xixi do meu primo e jogava na minha perna. Mas Não regenerava, adiantava né? nada. Nada? Do mesmo jeito. Horrível. Não passava a dor? Não? Com a ureia? Não? Tem esse ditado mesmo, né? Quando é de praia, quando tem água viva, que quando a xixi. Acho que é mito isso aí. Ajuda a aliviar, né? Eu também Depois de cada vacina pro bebê. Não, mas a água viva, uma vez foi É que a água viva ela queima, né? Sim, Eu já sei tá que é jogar comigo. farinha também. O amido, ele chupa qualquer queimadura você faz jogar farinha na hora, passa a dor, ele chupa. Na faculdade. Nem parava de doer, não. Você prova. se tiver dor, sim. Você se queimou na hora, você põe Tem um farinha aqui na de faculdade que trigo. ele tá com. A farinha parece que chupa tudinho a dor, aquela intensidade da dor quando você queima, né? Porque a hora que você queima assim tem uma dor intensa. Você põe a farinha, ela parece que ela chupa a dor. Nem bolha não faz. Mas se a gente for analisar, a farinha é um carboidrato. O carboidrato vem do ácido hialurônico. E o carboidrato é glucose. Amidon, o monômero dele é glucose. A glucose faz processo de oxidação para formar ácido hialurônico. O ácido hialurônico está na nossa composição do corpo. Bueno, vamos lá. A ureia, sim? Como ocorre então o processo? Eu pego duas moléculas, porque ó, quantos ATPs vou produzir aí no ciclo da ureia? Onde estavam meus ATPs? O consumo aqui. 4 ATPs, sim? 2 agarro de início, isso é o íon carbonato, que também pode ser dióxido de carbono, e um amoníaco livre, ó. Esse amoníaco livre veio da desaminação, que era aquele processo da desidrogenase que retirava o amoníaco livre. Tá? Aí forma um carbamoil fosfato, essa é a primeira etapa do ciclo da ureia. Carbamoil fosfato vai unir com uma ornitina para formar a citrulina. Parece o ciclo de Krebs. Lembra? Quando eu entrava no ciclo de Krebs, eu tinha que ter oxaloacetato, aqui é a ornitina. Sim? Aí ele se unia com acetil-CoA, que no caso ele se une ao carbamoil fosfato e forma a citrulina. No ciclo de Krebs formava citrato. Eu falo aqui que o Krebs não teve muita criatividade, mais ou menos ficou parecido com o ciclo de Krebs, que vai na ver, sim? Então, o carbamoil fosfato formeia aí na mitocôndria igual a acetil-CoA, também formava na mitocôndria. Mas o ciclo da ureia e o de Krebs não é a mesma coisa? Não, eles só têm uma conexão no hígado. Eu digo a mesma coisa porque como foi o mesmo criador, eles têm parecido alguns dos nomes dos substratos. Eles denominaram nome a tudo isso, sim? Então, nós vemos que aqui no ciclo de Krebs, se eu estou no ciclo de Krebs, é oxalacetato. E aqui no ciclo da ureia chama-se ornitina. Não é a mesma coisa, só que o nome são parecidos. Assim como ao unir esses duas substâncias, forma citrulina no ciclo da ureia, no ciclo de Krebs forma citrato. Tá? Essa é a primeira etapa do ciclo da ureia. Aí essa citrulina tem permisso a sair da mitocôndria, assim como o citrato tinha permisso a sair da mitocôndria. Lembra? Lançadeira de citrato. Então a citrulina sai da mitocôndria e vai para o citosol da célula. Aí o que sucede aqui? A citrulina vai unir o aspartato, que era um aminoácido no essencial. Tá? Aí você fala, por que pegou o aminoácido? Porque se eu sou ureia, a ureia tem 2 nitrógenos na constituição dela. Um vindo da desaminação. E o outro nitrógeno vai vir
permitido pelo aspartato. Aqui está o nitrógeno do aspartato, que é esse. Tá? Então, de onde provém os dois nitrógenos? Um vai vir da desaminação e o outro vai vir do próprio aminoácido chamado aspartato. Depois que vira citrulina, ela vai pro citosol e depois ela vira citrulina. Aí a citrulina se une a um aspartato e se torna arginosuccinato. Tá? O que houve aqui? Citrulina se uniu a um aspartato. Aqui eu captei 2 ATPs e aqui eu captei outro ATP. Tá? No caso, então, Se saiu, só um pouquinho, se saiu na forma de AMP, quer dizer que aqui foram 2 ATP. E aqui mais 2, dá 4. Que é isso que eu consumi para produzir. Mas nesse caso seria o consumo, não a perda de fósforo, né? Não, não é perda porque eu estou formando uma nova substância. Tá? É uma forma de destoxificar. Como eu formei uma nova substância, então eu vou consumir energia. Formar algo é consumir energia. Sim? Formei os arginosuccinato. O que sucede? Então, a primeira etapa era ornitina unir com carbamilfosfato e formar citrulina. Segunda etapa é a citrulina unir ao aspartato e formar arginosuccinato. Terceira etapa, esse arginosuccinato vai ter que virar arginina. Para ele virar arginina, ele vai ter que eliminar algo aqui desse processo, que é uma enzima liasa, que vai eliminar um produto secundário aqui, que é o fumarato. Então, de arginosuccinato para virar arginina, eu elimino um produto secundário do processo, que é o fumarato. Aí, quando virei arginina, que era a terceira etapa, essa arginina tem que virar de novo ornitina. Para ela virar ornitina de novo, que é a quarta etapa, eu tenho que excretar, eliminar o produto primário, que é a famosa ureia. Elimino 2 produtos do ciclo da ureia. Um é o fumarato e o outro é a ureia. Qual é o principal? Ureia, já que o ciclo chama ureia. Fumarato é o produto secundário. De onde você vai esse fumarato? É a minha conexão com o ciclo de Krebs, porque uma das etapas do ciclo de Krebs é o fumarato. Tá? Isso, aí o fumarato vira malato e entra no ciclo de Krebs, porque no ciclo de Krebs eu tenho etapa chamada fumarato, eu tenho etapa no ciclo de Krebs chamada malato. Completo, verdade? Sim. Ó, se eu retirei a ureia, então, como produto final, então eu vuelvo a ser ornitina. Ornitina tem permisso a entrar na mitocôndria, assim como oxaloacetato. Entra de novo ornitina. A ornitina sempre tem que estar aí, assim como o oxalocetato. Como é um ciclo, começa com ornitina e termina com ornitina. Tá? Ou seja, na realidade não tem fim. É um ciclo constante, tá? Só que tenho que ter a ornitina. É simples o ciclo de Krebs, o ciclo da ureia em relação ao ciclo de Krebs é simples. Ele só tem 4 etapas. A ornitina vai servir só para ajudar a atravessar a fronteira, depois ela retorna para a fronteira de novo, para pegar outro passageiro. Muito bem, na realidade a ornitina ela tá justamente para permitir virar citrulina, jogar para fora, depois voltar de novo para poder entrar. Tá? O famoso coiote. Coiote? É.
É, né? Não tá mal ser considerado um coiote. As salsadas também entram com o grupo americano, ou só? Isso, o aspartato aqui, que é o aminoácido não essencial, é justamente o segundo doador do nitrógeno. Tá? Esse nitrógeno. Aí o aspartato entra completo? Entra completo. Como eu vou excretar ele na forma depois de fumarato? Fumarato. Tá? Porque eu tenho que tirar esse excedente. Ele não entrou só na forma de amoníaco, como esse amoníaco aqui no início. Mas no caso. Ele entrou na forma de um aminoácido. Mas o fumarato seria só a carcaça dele, o nitrógeno A carcaça. continua. O nitrógeno continua, tá aqui. Ele vai sair já na forma de ureia. Entendi. Tá? Então, isso é o ciclo da ureia, sim? A conexão com o ciclo de Krebs, vou mostrar aqui. Eu mostrei as enzimas. Professora, só um Mostrei segundo. só o processo, faltam as enzimas do ciclo da ureia. Oi? Professora, a senhora perguntou de onde provém o nitrogênio no ciclo da ureia. Um era do aspartato e o outro Da desaminação. desaminação. da examinação. Obrigada. Ó, aqui é o mesmo processo anterior. Aqui a mitocôndria só está em forma diferente. Essa é a mitocôndria e esse é o citosol da célula. Tá? O que eu fiz aí na mitocôndria? Eu formei o carbamoil fosfato. O que era o carbamoil? Eu tomava o dióxido de carbono, que eles li que a vocês que podia ser também o íon carbonato, que vocês viram aí no material anterior, mais um amoníaco livre, que era aquele que vinha da desaminação, sim? E os 2 ATPs, que está aqui. Tá? Então, uni esses 3 elementos, formei o carbamoil. O carbamoil aqui, ó, a enzima que atua aqui é a sintase. Nome sintase já diz, ela vai unir. Então, o que eu fiz aí na mitocôndria, eu uni esses 3 elementos para formar o carbamoil. Agora, ao formar o carbamoil, ele deve unir-se com a ornitina para virar citrulina, porque eu só posso eliminar ele para fora da mitocôndria se ele virar citrulina. Tá? Então, ele saiu já na forma de citrulina. Quando? Quando uniu a ornitina com o carbamoil. Aqui está a forma contrária. Lá vocês viram indo por esse sentido. Aqui está indo no sentido contrário. Não deixa de ser o mesmo. Tá? Aí, então, se sair na forma de citrulina, no citosol, vocês viram que ele se unia com o aspartato. O aspartato está aqui, ó. A enzima que atua aqui também, sintase. Unir. Então, uni a citrulina com o aspartato e virei o argino succinato. O que vai suceder aqui? Para mim virar a arginina, teria que excretar o fumarato, que era meu produto secundário. Tá? Ó, a enzima que atuou aqui é a succinasa, nada mais do grupo da liase. E rompem-se em água. Tá? Eu rompo o fumarato da estrutura, vou ser arginina, aí você fala arginina, me remonta ao nome familiar. O que era arginina? Era um aminoácido semi-essencial, você acorda? Então, o ciclo da ureia pode sintetizar arginina? Sim, pode. Seu Corzinho, você falou que é do grupo da liasa, que libera Succinase. Tá? Aí, a arginina, para eliminar a minha ureia, que é o principal produto da urina, sim? A enzima que atua aqui é a arginasa, ó. Se entrou água aqui, o grupo da enzima era de quê? Das hidrolases. Tá? Então, a arginasa elimina a ureia. A arginina é um aminoácido semi-essencial. Atua a arginasa no ciclo da ureia, ela elimina
ureia. Vai virar argitina. Daí, como eu eliminei a ureia da arginina, então eu volto automaticamente a ser ornitina. Aí começa tudo. Começa tudo de novo. Então, no processo, libera 4 ATP, você tá falando? 4 ATPs. Libera São ou gasta? consumidos. Ah. O processo é anabólico, eu vou formar a ureia. Tá? Eu consumo 4 ATPs. 2 lá no início e 2 depois aí no seguinte processo. Vocês viram no anterior. Tá? Agora, a conexão com o ciclo de Krebs, que solamente ocorre no hígado, porque o ciclo da ureia solamente ocorre no hígado, o ciclo de Krebs ocorre em todas as células que têm a mitocôndria. Tá? Aqui está o ciclo da ureia que vocês viram visto. Sintonizando, aqui está a minha ornitina. Tá? Essa ornitina se une a carbamoil fosfato, vira citrulina, sai da mitocôndria, né? Essa citrulina se une com o aspartato, ó. Da onde está sendo proveído esse aspartato? Do ciclo de Krebs. A gente vai estudar o próximo material, o nosso é o ciclo de Krebs, sim? Aí, por exemplo, no caso do ciclo de Krebs, o que ele me dona é o próprio aspartato, que é um aminoácido não essencial. Sim? Aí forma o arginosuccinato vira a arginina quando eu excretar o fumarato, que era produto secundário. Destino do fumarato é entrar no ciclo de Krebs, na forma de malato. Uma das etapas do ciclo de Krebs é malato. Podia entrar como fumarato? Podia, só que não tem permisso para entrar de novo na mitocôndria. Então, ele tem que virar malato para poder entrar na mitocôndria. Então, aí uma conexão, aí um intercâmbio entre eles. Então, o ciclo de Krebs dona o aspartato, que é esse segundo nitrógeno que vocês viram para formar a mitocôndria. E o ciclo da ureia dona o fumarato para o ciclo de Krebs. Então, um dona algo para cada um. Por isso é essa conexão entre os dois. Entendi. Tá? Aí você fala, mas esse aspartato que o ciclo de Krebs donou, para que servia? Lembra, o aspartato ele também proveía piruvato. Piruvato ou aspartato, estava lá na transaminação. Toda vez que eu precise de um nitrógeno, eu não vou utilizar mais aquele aminoácido, eu posso doar ele através do ciclo de Krebs. Tá? Aquele nitrógeno livre venia da desaminação, esse vem da transaminação. Tá? Ok? Solo no ciclo, no hígado, tem essa conexão entre o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs. Ó, já havíamos dito que o principal metabolito da urina é a ureia. Quando eu falo de uma uremia, estou falando de uma certa quantidade de ureia no sangue. Tá? Uremia, por exemplo, se passo do parâmetro normal de referência na corrente sanguínea, pode ser que eu tenha um dano renal, porque o rim tem que excretar ureia. Se produzir ureia, o rim tem que excretar. Não pode acumular na sangue. Sim? Isso queria dizer que há um dano renal. Por isso, quando há um perfil renal, o que eu analiso num perfil renal? Se eu quero ver se o rim está funcionando bem, eu tenho que analisar a ureia. Por quê? Porque é o principal metabolito da urina. Sim? Isso quer dizer que se excretos determinada concentração na urina, quer dizer que o rim está funcionando bem no sistema de excreção, sim? E outro que excreto no perfil renal é a creatinina. E a creatinina, de onde provém? Da degradação do músculo. Isso depende do consumo de proteína.
Quanto mais proteína eu consuma, mais excreção de ureia eu ter. Porque como é o mecanismo? Não tenho reserva de proteína. Vocês viram reserva de proteína? Não. A gente fala de balas nitrogenadas. Então, uma pessoa que consome muita proteína, ela pode excretar mais ureia. Por quê? Qual é o destino de aminoácidos livres na corrente sanguínea? Sintetizar proteína e substâncias nitrogenadas. Vou cumprir com esses dois propósitos, pero o outro é, se eu não utilizar para esses dois propósitos, eu vou excretar pelo catabolismo, que é eliminar ureia. Por isso, uma pessoa que faz uso de muita proteína, a ureia dela está bem no limite do parâmetro normal. Uma pessoa que consome pouca proteína ou é um vegano que não faz uso real de proteína animal, a ureia dela é bem baixinha. Tá? Porque é onde mais eu encontro a ureia, onde mais como a proteína animal. A proteína animal tem uma facilidade mais grande de liberar o nitrógeno. Tá? Por isso, abusar da proteína, há que analisar. Na pessoa que faz atividade física, até pode ser, porque ele está desarrollando os músculos, que aí não é fonte de reserva, mas o músculo vai pedir, porque eu quero desarrollar o músculo. Ora, se eu como muita proteína, sim, utilizar realmente esses aminoácidos, então eu exijo demais do hígado e do rinhão no tema de excreção. Tá? Aí diz, não tem sentido. A largo prazo, sim tem. Porque é como você estar exigindo demasiado de órgãos importantes. Tá? Então, isso é ureia, sim. Agora, nessa segunda parte, temos tempo todavía. 9h20, 9h40 nossa aula, né? Bom, vou finalizar aqui, só essa parte falta, sim? Ó, isso é quando eu tenho defeito no ciclo da ureia, tá? Defeito que é? Pode haver a falta de alguma das enzimas do ciclo da ureia. Então, como eu vou pilhar isso? Eu vou ter um acúmulo de algumas das etapas do ciclo da ureia no sangue. Por exemplo, acúmulo de arginina, que é a arginêmia. Já que a arginina é uma das etapas do ciclo da ureia. É um aminoácido, mas ele não pode acumular. Se ele acumular, não estou dando destino. Tá? Uma dessas causas pode ser a falta da enzima arginase. Então, acumula arginina no sangue, sim? Outros também, amonêmia, tipos de acúmulo de amoníaco, tipo 1 e tipo 2, justamente quando eu não captei aquele primeiro amoníaco lá do início do processo, tá? Outra, citrullinêmia, a citrulina já quando eu captei o aspartato, sim? Por aí, se eu não consumir, não captar o aspartato, eu acumulo citrulina na corrente sanguínea. Por quê? Porque eu não conseguia captar o aspartato, que era o segundo nitrógeno. E a acidúria, essa arginosuccinato acidúria, esse é quando tenho que depois retirar o fumarato e não retiro porque eu não tinha a enzima liasa, que era aquela succinasa que vocês viram. O que sucede nisso? Se eu tiver a falta total das enzimas do ciclo da ureia, é incompatível com a vida, sim? Não pode sobreviver uma criatura se não puder realizar o ciclo da ureia. Por quê? Porque 75% do nosso metabolismo é gerado por isso. Tá? Os 25% é muito pouco. Aí é o que diz também a literatura, se pode não ser letal se for parcial. Parcial em que sentido? Alguma das enzimas solo falha. Eu posso usar um outro mecanismo. Mas mesmo assim, o que vai gerar esse paciente se tiver esses defeitos ou dano é que eu possa consumir pouca proteína.
Tá? Aí um dos quadros de uma situação que tenha defeito no ciclo da ureia é se reduzir o consumo de proteína para poder sobreviver. Tá? Aí o que traz isso? Ó? Aí retraso no mental e no sistema. Por quê? Porque ele não vai comer a quantidade de proteína que ele necessitaria. Sim? Porque quem manda no meu corpo é proteína. Se eu reduzir o consumo de proteína, eu vou trazer um retraso no desenvolvimento desse nível. Aí você tem que buscar qual seria a técnica para poder benefício e malefício, né? Aí no caso aqui, muitas vezes você vai ter que reduzir o consumo da proteína, afetar outros processos metabólicos para que essa criatura possa sobreviver. Sim? Porque os outros 25% é pouco em relação aos 75%. Mas mesmo assim eu sou obrigada a reduzir o consumo de proteína. Tá? Então, se houver algum das etapas do ciclo da ureia acumulado na corrente sanguínea, então possivelmente eu tenho falta destas enzimas, porque não deveria estar no sangue. Isso deveria ser excretado na forma de ureia na urina. Tá? Ok? E aí terminamos. Sim? Esse era do encefalopatia hepática. Quando a gente fala do término encefalo, a gente está falando já da barreira encefálica, sim? Hepática é que o problema está aqui, ó. Eu não consegui fazer o ciclo da ureia, acumulou amoníaco e entrou no cérebro. Tá? Então, se vocês quiserem também, isso também é interessante vocês investigarem no YouTube o que é encefalopatia hepática, para poder ir relacionando o ciclo da ureia com encefalopatia, danos no ciclo da ureia. Tá? Ok? Ó, aqui mesmo fala, ó, metabolismo energético do cérebro, já que fonte de energia para o cérebro é glucosa, o corpus cetônico, esse amoníaco vai aparecer aí, não tem nada a ver com o que o cérebro necessita, vai começar a causar deterioro das neuronas, sim? Funções de neurotransmissores e receptores. Neurotransmissores são produzidos no hígado e do hígado leva para o cérebro. E de repente entrou nitrógeno aí nas estruturas. Tá? Ele começa a entrar num curto, porque aí coisas que não deveriam estar aí está prejudicando o funcionamento do próprio neurotransmissor de levar a informação correta. Tá? Sim. Bueno. E nada mais é o mesmo esqueminha mostrando a conexão do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs e o que um dona e o que o outro recebe dele. Tá? Tem um intercâmbio aí. Função distintos órgãos. Verdade. Esse era o esqueminha anterior que também já havíamos visto. Tá? Aqui está mostrando alguns aminoácidos cetogênicos e glucogênicos. Ó, é que ainda vocês não viram o ciclo de Krebs, sim? Aí esse que está no meio aí é o ciclo de Krebs. O que nós outros vemos aqui? Isso daqui, a maioria daqui que está aqui são aminoácidos essenciais. Eles têm capacidade de produzir o aceto-acetil-CoA, que também pode virar o acetoacetato, que é os corpos cetônicos. O aceto-acetil-CoA também é a mesma via do colesterol e depende da hormona, se é glucagon ou se é insulina, porque esses aminoácidos têm capacidade de produzir o aceto-acetil-CoA. Então, eles são aminoácidos de natureza cetogênica. E também eu posso produzir acetil-CoA. Para quê? Para ir para o ciclo de Krebs, se houver necessidade. Aqui eu tenho também aminoácidos que produzem o acetil-CoA. Tá?
Tenho aminoácidos que produzem a glucosa, que são aminoácidos glucogênicos. Quando hablamos de aminoácidos, nós podemos falar de aminoácidos de natureza glucogênica e aminoácidos de natureza cetogênica. Cetogênica é o que remete tudo para cá. Glucogênica é tudo que se remete para produzir glucosa ou o próprio piruvato. Porque piruvato virava glucosa na gluconeogênese, tá? Então aqui nós encontramos muitos aminoácidos que não são essenciais, inclusive a alanina, que vocês mais conheceram como aminoácido glucogênico. Ó, cisteína, glicina, serina são aminoácidos não essenciais. Agora, treonina e triptófano já são essenciais. Sim? Aí você fala, e os outros aminoácidos? Ó, quando estudamos o ciclo de Krebs, que vocês vão ver depois, ciclo de Krebs não é só para liberar energia. Ciclo de Krebs também é uma via anabólica, ele forma outras substâncias. Então eu tenho aminoácidos que alimentam o ciclo de Krebs. Por exemplo, uma das etapas do ciclo de Krebs chama succinil-CoA. Eu alimento ela com aminoácidos essenciais. 4 aminoácidos essenciais entram no ciclo de Krebs aqui. Ó, aminoácidos que formam o glutamato, que é um aminoácido não essencial. Ó. Arginina, glutamina, histidina e prolina. Glutamina é só retirar o amoníaco dela, ela vira automaticamente glutamato. E glutamato vira alfa-cetoglutarato, que é uma das etapas do ciclo de Krebs. Legal, né? Falamos Demais. do Nossa. Krebs. Ó, piruvato virava oxalocetato. Lembra o principal alimentador do ciclo de Krebs do piruvato o principal alimentador do oxalocetato é o próprio piruvato. Piruvato vem do consumo disso, tá? Que são os aminoácidos de natureza glucogênica. Ó. E o oxalocetato podia virar glucosa, isso era gluconeogênese. Aminoácidos que podem virar fumarato. Fenilalanina, tirosina. E esse a gente vai ver no ciclo de Krebs, tá? Você vê que há um intercâmbio de aminoácidos. Eu posso ter aminoácidos que entram como energia do corpo, que são os que podem atuar na forma glucogênica ou cetogênica. E aí aminoácido que participa no processo anabólico do ciclo de Krebs. Tá? Aí esse a gente vai mastigar um pouquinho mais amanhã. Sim? Amanhã, né? Nossa próxima aula. Descarboxilação, vocês já viram a bioquímica 1, tá? Que é a produção de neurotransmissores. Quando água retira o dióxido de carbono e vira uma amina biógena. A amina biógena é só retirar o ácido carboxílico do aminoácido. Lembra os neurotransmissores? Triptófano vira serotonina, GABA vem do glutamato, dopamina, adrenalina e epinefrina vem da tirosina. Tá? Se a fenilcetonúria, finalizando, sim, a fenilalanina produz a tirosina. A tirosina é um aminoácido não essencial. Aqui a fenilcetonúria. Úria, porque eu excreto fenilalanina na urina. Por que acumulou? Porque faltou essa enzima. Fenilalanina hidroxilase. Onde deveria estar essa enzima? No hígado. Eu não tenho essa enzima. Então, essa fenilalanina cai na corrente sanguínea, depois excretada na urina. E aí você pilha a fenilcetonúria. Sim? É o teste do pezinho, tem que tomar rapidamente medida para também retirar da alimentação tudo aquilo que tem a fenilalanina. Tá? Fenilalanina é um aminoácido essencial. Proteína animal, então, ele vai ter que eliminar totalmente, porque se eu tenho fenilalanina na proteína animal. Na proteína vegetal, eu vou ter que selecionar proteínas que sejam barra em fenilalanina, ou se não, alimentos processados onde se retirou a fenilalanina para se alimentar de proteína. Tá? E não tem cura. Faz mais de 20 anos que eu ensino, até hoje é só
conheci um caso de uma aluna que falou que sucedeu na família dela, a fenilcetonúria. Era uma pareja de gemelos, os 2 irmãozinhos dela eram gêmeos e os 2 tiveram esse defeito. Tá? Já pilharam, já porque na genética já tinha antecedentes anteriores. E aí já começaram a tratar desde tempranamente, para eles não terem retraso no crescimento, retraso mental, problema na pigmentação da pele. Por quê? Porque a fenilalanina não vai produzir tirosina. Aí tem que fazer tratamentos em base da tirosina, para a tirosina cumprir o processo depois para produzir a melanina, porque da tirosina a gente produz os melanocitos, que é o pigmento da pele. Tá? Então, uma série de transtornos. E também de fazer uso também de neurotransmissores, porque a tirosina produz epinefrina, norepinefrina e dopamina. Tá? Como eu não tenho esse intercâmbio, eu afeto o sistema nervoso central também, ou seja, traz transtornos, retraso no crescimento, né? Retraso no sistema mental, sim. Desarrollo. Okay? Porque os neurotransmissores é importante para fazer essa comunicação. Tá? Ó, essas são as consequências da fenilcetonúria. Microcefalia, que não é desarrollo do sistema nervoso central, hipopigmentação pela falta da tirosina nos melanocitos e o retraso mental por causa dos neurotransmissores. Tá? Outro? Não. Esse é o teste do pezinho. Todas as análises se realizam no teste do pezinho, tá? E aí tá a fenilcetonúria. Ok? E aí finalizamos. Tá? É o questionário do metabolismo dos aminoácidos, eu dei já? Já. 1 e o 2, porque são 2 questionários. Não, professora, só